Diário não oficial do Brasil. Dia 224/365, 12 de agosto, segunda-feira. Animai-vos, povo bainense, que está para chegar o tempo feliz da liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Boletins manuscritos Revolta dos Búzios. 1. Hoje é dia de nos lembrarmos da Revolta dos Búzios, ou Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Dia de luta, de insurgência. 12 de agosto de 1789. 221 anos. Hoje, mais do que nunca, é dia de pensarmos novas insurreições. 2. No panteão dos heróis nacionais agora constam os nomes de Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento. 4 líderes da insurgência, 4 homens que foram condenados à morte, 4 homens negros. 3. Segundo a professora Patrícia Valim, o Partido da Liberdade dos 676 adeptos da Revolta dos Búzios incluía 187 oficiais inferiores e soldados da tropa de linha e 326 milicianos. Observando que aqui a palavra tem conotação diferente da que lhe é atribuída hoje no atual governo. Os clérigos formavam um segundo grupo, composto por 8 frades beneditinos, 14 franciscanos, 13 barbadinhos, 14 terésios e 48 clérigos seculares. Os restantes 13 homens de letras, 8 comerciantes e 8 familiares do Santo Ofício, que são auxiliares civis da Inquisição. 4 homens condenados à morte, 4 homens negros. 5. Todos à greve geral no dia 13 de agosto. A Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Margaridas já estão no Planalto. O povo bainense ordena, quer e manda que seja feita no futuro a sua digníssima revolução. Boletins manuscritos Revolta dos Búzios. Dia 223/365, 11 de agosto, domingo. 1. Hoje é o dia do estudante. No país em que o governo quer destruir a educação, o papel de estudante é reservado à elite trombadinha, que tanto pode estudar aqui ou lá em Miami. Vamos abraçar a universidade pública. 2. Um artigo de Pedro Henrique de Moraes Cícero, de maio de 2019, nos fornece dados sobre a 5ª pesquisa de perfil socioeconômico de estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior. 51%, a maioria são pretos e pardos. 70% possuem renda familiar de até 1,5 salários per capita. 64,7% são provenientes da escola pública de ensino médio e as mulheres formam a maioria, 54,6% dos alunos. 2/3 dessa população feminina estão na área de humanas. 3. Os cortes no orçamento da educação, que financiaram a proposta indecente do fim da Previdência, visam atingir essas categorias de estudantes. A revolução nas instituições de ensino superior, com a introdução de cotas étnicas e para aqueles oriundos da escola pública em conjunto com a ampliação do número de universidades e institutos técnicos, incomodou a classe média reacionária e a elite trombadinha. Esse sentimento mesquinho foi traduzido abertamente pelo síndico ex-capitão ao classificar como tara o interesse da população mais pobre em cursar o ensino superior. 4. A filósofa Marilena Chauí, numa entrevista à TVT, lembra que o fascismo subterrâneo da sociedade brasileira, manifesto em 2013 nas ruas, tinha esse viés de destrutivo. A classe dominante brasileira, de acordo com a filósofa, opera com a desclassificação e desmontagem de todo e qualquer programa de transferência de renda e de diminuição da desigualdade. A classe dominante paga os meios de comunicação para dizerem qualquer coisa que a classe média engula, assuma e transforme em apoio ao projeto excludente, acreditando que vão manter os seus privilégios específicos. 5. As classes de menor faixa de renda é reservado um papel de eterna subalternidade, sem nem mesmo o direito a direitos. A ofensiva contra os direitos à educação, à saúde, à moradia, à alimentação e ao trabalho digno faz parte do projeto Moro-Bolsonaro. 6. Ao corte do orçamento da educação, os estudantes respondem com mobilização e o governo reage com a força, que é o único argumento que o obscurantismo consegue utilizar, o monopólio da força. O marreco frito convoca a deprimente Força Nacional a cada manifestação da juventude no Planalto.
e o desqualificado ministro da Educação comemora-se a espancamentos. Dia 222/365, 10 de agosto, sábado. 1. E chegamos aos 222 dias dessa distopia da elite trombadinha brasileira. Nem nos prognósticos mais catastróficos dos futurólogos pessimistas imaginávamos que poderíamos estar vivendo hoje o desmonte do Estado da forma como está acontecendo, com tanta narrativa insólita. 2. A Amazônia, agora entregue a uma marginalidade do agronegócio, acelera o desmatamento rumo à desertificação e ao genocídio dos povos originários. As mulheres indígenas se organizam e seguem em marcha para o Planalto Central para se juntar às mulheres camponesas em um ato de protesto. 3. Todas as políticas públicas já tinham seus recursos congelados por 20 anos e desse parco orçamento continuam a tirar ainda mais. Os cortes são violentos, dignos de um admirador da tortura. O governo se mostra determinado a acabar com a universidade pública, com a pesquisa e com a informação. E militariza escolas públicas, que, a julgar pelo desempenho do ex-capitão que ora comanda o país com sua caneta Bic, correm o risco de formar seres abjetos, vulgares e profundamente ignorantes. 4. O caso do escândalo de Itaipu está crescendo na imprensa. Trata-se, pelo que é dito, do favorecimento de uma empresa próxima à Bolsa Família para ter exclusividade na revenda ao Brasil dos excedentes de energia detidos pelo Paraguai, em detrimento da estatal de energia do país vizinho. A negociata foi abortada do lado de lá da fronteira em meio a uma grave crise política e a denúncias que incluem a participação do Bolsofilho embaixador. Claro, vamos esperar para ver o que vai acontecer no judiciário e nos órgãos investigativos. Ou se vai ser como no caso Queiroz, que até hoje não se sabe onde está. 5. Enquanto a reforma da Previdência segue célere comprada com dinheiro da educação, a medida provisória 881, batizada como escárnio de MP da Liberdade Econômica, cujo relator é o deputado do PP Jerônimo Gorgen, propõe que se trabalhe 7 domingos para folgar 1. Para os bancários também a vida será pior, pois os bancos poderão abrir aos sábados, segundo o relato da revista Fórum. As sessões da Câmara de Deputados acontecem entre segunda-feira à tarde e sexta-feira pela manhã, sendo que as sessões deliberativas ordinárias acontecem às tardes de terça a quinta, com duração de 5 horas, exceto nos períodos de recesso. 6. Através do Vaza Jato, o Conge e seu parça PowerPoint vão se transformando em personagens de um enredo macabro. A revelação da linguagem insólita e vulgar, bem ao estilo do governo atual, com que se referiam a agentes públicos e superiores hierárquicos, vai nos proporcionando espetáculos de ilação. Fabricação de provas, falsidade ideológica, investigações ilegais e abusos sem fim. À medida que descem a ladeira, tentam recuperar o poder pelo ódio. E se antes torturavam empresários para construir suas peças jurídicas sem provas por meio das chamadas delações premiadas, agora começam a usar estelionatários membros do PCC e outros seres subterrâneos mais à mão às circunstâncias atuais. Mas ainda assim nos resta a utopia, outros caminhos e outros tempos que foram sonhados num passado recente e que poderão ressurgir no futuro próximo, guiados pelo poeta Gilberto Gil, para o outro 2222, direto de Bom Sucesso para depois. Até onde essa estrada do tempo vai dar, do tempo vai dar. Dia 221/365, 9 de agosto, sexta-feira. 1. O dinheiro da educação foi desviado para comprar parlamentares para que votassem na brutalidade da reforma da Previdência. O extermínio da educação financiando o extermínio dos trabalhadores. Boa hora para refletir sobre quais interesses e quais parcelas da população exatamente são defendidos por esses ditos representantes do povo. 2. O plano de fechar as universidades públicas, sucateando, perseguindo o funcionalismo, criminalizando o movimento estudantil, segue acelerado. 3.
E ainda, cuspindo na classe média que ajudou a elegê-lo, o governo Moro-Bolsonaro cogita retirar a possibilidade de dedução no imposto de renda dos valores gastos em saúde. A mesma classe média que paga a boca de ouro do deputado pastor Marco Feliciano. O tratamento custou R$157 mil, pago com dinheiro público. Os deputados utilizam o plano de saúde dos empregados da Caixa Econômica Federal, só que com mais privilégios que os servidores da estatal. A Câmara, de acordo com a revista Isto É, reembolsou um total de R$8 milhões em despesas médicas dos parlamentares no ano passado. 4. A inflação baixa é resultante da retração do consumo, e não de uma ação do governo que se preocupa mesmo com a proteção dos muito ricos e pensa em propor a redução das alíquotas do imposto de renda para não aborrecê-los. Ao mesmo tempo em que favorece os bancos e propõe a volta de um imposto único sobre consumo e serviços semelhante à CPMF, com o mesmo percentual para todos, ricos ou pobres. O síndico disfuncional diz que não existe CPMF nem desmatamento. 5. Mulheres de todo o país se preparam para a Marcha das Margaridas. De todos os estados saem ônibus, levando mulheres do campo e da cidade na solidariedade da luta que é de todas. Espera-se a maior marcha de mulheres no país desde a marcha do Ele Não. Então, vamos lembrar que nós, mulheres, avisamos. O Ele Não foi um grito importante no período das eleições, e o grito agora vai ecoar muito mais forte, comandado pelas mulheres do campo na reação organizada ao desmonte do Estado de Direito. Mulheres de todo o Brasil e da América Latina, univos! Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Dia 220/365, 8 de agosto, quinta-feira. 1. Dia 8 do mês 8. Bem poderia ser um dia que, pelos números, remeteria a alguma propriedade mística relacionada ao permanente, à essência. Infelizmente, o que temos nesse medíocre mundo terraplanista do desgoverno Moro-Bolsonaro são os bambambãs da cocada branca e, eventualmente, algumas sinhazinhas. 2. Uma vez revelado ao mundo o grande esquema por trás do partido da Lava Jato, que, além de todas as ilegalidades processuais, manipula informações privilegiadas e dinheiro público para obter ganhos privados, a tentativa de vingança foi imediata, confirmando o estilo demonstrado nos diálogos vazados. 3. A representante do cônjuge, que se chama Carolina, em conluio com a Polícia Federal, resolveu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser transferido para uma cela coletiva de um presídio comum, em outro estado da federação. Porque o tratamento diferenciado que a Constituição garante a um ex-presidente, na verdade, só se aplicaria a policiais, a togados e aos parças. Deve fazer sentido lá para eles. 4. Atendendo a um pedido da agora já suspeitíssima Polícia Federal de Curitiba, datada de abril de 2018, período da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e deixado na gaveta até esse momento, a togada senhora resolve criar um joguinho de humilhação, em parceria com sua rede de relações no estado de São Paulo, e manda realizar a transferência à revalia do sentenciado, dando curso a todo o rito de arbitrariedade, violência e barbárie, que é comum ao grupo local, a vendetta. 5. Dessa vez o partido Lava Jato não contou com o Supremo, e também não contava com a manifestação dos parlamentares que marcharam para o STF. 72 parlamentares de 12 partidos diferentes. Perdeu, Barbie. De vez em quando, as instituições funcionam na Terra plana. 6. O partido da Lava Jato parece não perceber a mudança de sua realidade. Nega todos os fatos dos vazamentos, mesmo quando as contradições dos discursos confirmam, mas perde terreno e apoiadores. Terão que ser mais esforçados para manter suas arbitrariedades. Não foi por falta de aviso. Eu bem que avisei vai acabar. Carolina Chico Buarque de Holanda. É o bem que mostrei a ela. O tempo passou na janela, só Carolina não viu. Dia 219/365, 7 de agosto, quarta-feira. 1. Apesar dos terraplanistas negarem a validade de qualquer evidência científica e qualquer consequência, construindo uma aterrorizante fantasia de mundo em torno do umbigo,
de um ex-capitão. A ciência está aí para nos mostrar as evidências e as consequências. 2. O procurador PowerPoint é um desses surpreendidos pelas consequências. Mesmo que não seja chamado a responder por suas ilegalidades, possivelmente já perdeu algumas palestras e reduziu o fluxo desse dinheirinho extra na sua conta. Tá difícil de sustentar. Até o site porta-voz extraoficial da Lava Jato passou a dar como certo seu afastamento. 3. Uma reportagem da revista Carta Capital de 19 de outubro de 2011, sob o título Nós, os Inimigos, revela a existência de um certo manual contra a inteligência, produzido pelo Exército do Brasil. 4. A reportagem coloca luz sobre orientação do Exército para a espionagem da vida dos cidadãos, conforme critérios que listam como potenciais inimigos da corporação quase toda a população brasileira, incluindo movimentos sociais, ONGs e até mesmo órgão do próprio governo, como possivelmente seria o caso da Secretaria de Direitos Humanos. 5. Também há referência a controle dos meios de comunicação social e técnicas de contra-propaganda, orientando, entre outras coisas, a disseminação de boatos, desqualificação de acusadores e uso de documentos falsos, desmontar a propaganda do adversário, atacar e desacreditar, e, quando se tratar de pessoa, desacreditá-la, colocá-la em posição de inferioridade e ridicularizar a propaganda adversária, e ainda atuar de forma diversionista para desviar a atenção do público para outros temas e fazê-lo cair no esquecimento, ou simplesmente usar a técnica do silêncio para situações em que dar satisfação não se presta a uma resposta favorável, de modo ao assunto se diluir naturalmente nos veículos de comunicação. O manual orienta também a manutenção de uma rede de informantes em movimentos sociais e a elaboração de dossiês individuais com informações detalhadas de hábitos, gostos, atitudes, susceptibilidades, traços de personalidades e outras peculiaridades de lideranças e políticos. 6. O mais interessante é a classificação do público interno, todo o contingente do Exército, público externo, alvo da ação, o resto do mundo. Há aí um profundo sentimento antinação. O espírito corporativo miliciano já é bem claro, ou seja, o Exército nunca abriu mão da ditadura e continuou a ser autorreferente, tratando tudo e todos como inimigos. O golpe continuou em curso, se preparando para voltar a qualquer momento, mesmo quando o Ministério da Defesa estava sob o comando de um civil de linha progressista. Esse corpo doente manteve ações próprias. 7. A reportagem talvez explique um pouco a atuação do síndico ex-capitão e por alguns equívocos na sua capacidade de entendimento, a sua determinação em considerar a inteligência como algo a ser combatido, inclusive nos critérios para a seleção de sua equipe terraplanista. Dia 218/365, 6 de agosto, terça-feira. 1. A demonstrar como são pensadas e tomadas nesse desgoverno as decisões que afetam a vida dos brasileiros. Na linha do faço ou não faço, vou ou não vou, a privatização dos Correios é mais uma das falas contraditórias do momento. O síndico disfuncional diz que sim. O ministro diz que não. Com meia hora de diferença e em 2 eventos diferentes. Mas ambos na terra plana. 2. O FGTS. Os grandes 500 contos aquecedores da economia podem ser utilizados para amortizar dívidas. A esperança do comércio se foi. O capital financeiro está prontinho para abocanhar mais uma parcela do futuro da construção civil. 3. Um torcedor num estádio foi atacado por policiais que, dando prosseguimento à rotina de terror implantada por Dória, o bolsonarista, o agrediram fisicamente, prenderam e registraram no boletim de ocorrência que o motivo da prisão se devia ao cidadão haver externado seus sentimentos em relação ao ex-capitão que ora ocupa o Planalto. O terrorismo, que não permite a expressão de sentimentos sobre um homem que agride a tudo e a todos e cujo grande sonho de vida é ser um Ustra, o covarde torturador de brasileiros durante a ditadura. 4. As ações de destruição da Amazônia são tão velozes que já se fala em intervenção internacional no país. Enquanto no Paraguai os crimes que atentam contra a soberania nacional derrubam autoridades, aqui elas se sentem fortalecidas e nos colocam a todos como alvo. A tese é antiga, mas a história recente mostra que tudo o que se precisa é um pretexto convincente. 5. O Diário do Centro do Mundo cita artigo publicado na revista Foreign Policy de autoria de Stephen Walt, professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard, que levanta a possibilidade de uma intervenção internacional para salvar a Amazônia. De acordo com o professor, o Brasil está de posse de um recurso global crucial e sua destruição prejudicaria o planeta inteiro. O que o Brasil faz pode ter um grande impacto.
Sanções econômicas ou mesmo o uso da força poderia ser viável. Lembrando que, aparentemente, é frágil a nossa condição de opor resistência a uma situação dessa natureza. 6. Em Brasília, a 16ª Conferência Nacional de Saúde discute o poder destrutivo do síndico disfuncional. Um manifesto em defesa do SUS foi entregue ao presidente do Conselho Nacional de Saúde e assinado por 6 ex-ministros. O documento traz um alerta para o desmonte do setor e para uma série de ações desastrosas desse desgoverno, que vão das mudanças no Estatuto de Desarmamento tanto na lei de trânsito, a redução do preço do cigarro, ao incentivo à indústria de refrigerante e a liberação de dezenas de agrotóxicos. 7. E como a pouca verdade que se sabe sobre o país já incomoda o síndico, ele resolve ameaçar os ganhos dos veículos de comunicação com uma medida provisória que desobriga a publicação de balanço das empresas de capital aberto. e insinua a medida como uma vingança contra o jornal Valor Econômico, cuja versão dos fatos não é do seu agrado. O caminho do obscurantista impotente.